Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 8. Gigantes da Fé, Josué e Caleb. Verso para memorizar. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Hebreus 13, verso 7. Quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Transformados pela contemplação. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados pela graça maravilhosa de nosso querido Salvador Jesus Cristo. Que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa, em cada aspecto da sua vida. Obrigado por estar aqui conosco, para juntos dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema do dia da lição da Escola Sabatina. Ao longo da história bíblica, encontramos homens e mulheres cuja fé nos inspira profundamente. Abraão, Moisés, Esther, Daniel, Paulo. Todos esses personagens nos encorajam com seus exemplos de coragem e fidelidade. Mas quando o autor de Hebreus nos convida a correr a corrida que está diante de nós, ele aponta para um modelo ainda maior. Ele diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, por mais que os heróis da fé nos inspirem, o nosso padrão definitivo é Jesus Cristo, a sua vida, os seus ensinamentos, o seu caráter. E é exatamente aqui que começa a transformação. O apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 3,18 que somos transformados de glória em glória quando contemplamos a glória do Senhor. Essa ideia pode parecer abstrata, mas a ciência moderna nos oferece uma pista que ajuda a ilustrar esse processo. Marco Iacoboni, neurocientista da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, estudou o fascinante funcionamento dos neurônios espelho. Esses pequenos circuitos cerebrais funcionam como pontes entre observação e ação. Eles se ativam quando realizamos uma tarefa, mas também quando vemos alguém realizá-la. Isso significa que, de certa forma, nós nos tornamos mais inclinados a imitar aquilo que nós contemplamos. A distância entre ver e fazer diminui. Essa descoberta ecoa uma verdade espiritual que Ellen White expressou há mais de um século. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. Em Parábolas de Jesus, ela afirma que olhar continuamente para Cristo produz uma transformação real no caráter. A benignidade e o amor se tornam um instinto natural e desenvolvemos um caráter que é cópia do divino. Contemplar Cristo não é um exercício passivo. É uma prática que molda a nossa identidade, os nossos afetos, as nossas atitudes, a nossa visão de Deus. Mas a grande questão é, se somos moldados por aquilo que contemplamos, o que é que nós estamos contemplando de fato? Paulo, em Romanos 12, versos 1 e 2, nos apresenta duas forças que disputam a nossa atenção e o nosso coração. A primeira é o mundo, que tenta nos moldar de fora para dentro. As suas pressões, os seus valores distorcidos, os seus ruídos constantes, tentam sempre nos encaixar em um molde que não se parece com o molde do céu. É uma força que nos comprime, nos espreme, nos padroniza. A segunda força é o Espírito Santo, que trabalha de dentro para fora. A sua obra não é de pressão, mas de renovação. Não de moldar, mas de transformar. Paulo usa uma palavra forte, metamorfose.
a mesma transformação que acontece quando uma lagarta se torna uma borboleta. Não é uma adaptação superficial, é uma mudança essencial. E como essa metamorfose acontece? Paulo responde com duas atitudes claras. Primeiro, consagração. Apresentar nossos corpos como sacrifício vivo. É entregar tempo, prioridades, desejos, planos, tudo que somos para que Deus seja o centro. Não é apenas orar, é viver uma vida de entrega contínua. Segundo, renovação da mente. Permitir que Cristo seja o foco da nossa contemplação diária. É por isso que os evangelhos são tão preciosos. Ali, vemos Jesus tocando leprosos, perdoando pecadores, confrontando hipócritas, consolando aflitos, carregando a cruz que era nossa. Contemplar Cristo significa permitir que o seu modo de viver se torne o padrão pelo qual avaliamos a nossa própria atitude. E isso nos leva a uma aplicação prática e urgente. Se contemplar Cristo nos transforma, então, ser semelhantes a Ele nos leva inevitavelmente a agir como Ele. E Cristo nunca passou indiferente pelas necessidades humanas. Por isso, eu te pergunto, você conhece alguém que precisa não apenas de orações, mas também de atenção? Alguém que precisa de uma visita, uma mensagem, um abraço, uma orientação, ou simplesmente ser ouvido? A transformação que Deus opera em nós não termina em nós. Ela flui através de nós. E na medida em que olhamos para Jesus, começamos a viver como Jesus, com sensibilidade, com compaixão e serviço. Que hoje você escolha contemplar o Mestre e que ao contemplá-lo seja transformado e ao ser transformado seja a resposta de Deus à necessidade de alguém. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.